Ela falou que era que ela abraçou a casa de uma tal forma. Quando ela terminou de fazer a casa do jeito que ela queria, que ela ficou doente e ela morreu. Ela Ela ficou falou, inconformada. Ela morreu na casa. morreu na casa. Morreu, ela não queria sair. Caraca, que pesado, brother. Bem, conversei com a Lakshmi, sua filha, que vi na sua É. barriga, né? Aham. A nossa amizade de muitos e muitos anos. E há pouco tempo, né, depois que eu comecei a postar os vídeos, que você comentou comigo que tinha experiências bizarras, assim, tal, fantasmagóricas. E eu fiquei louco para ouvir, né? A Lax me contou algumas coisas, por ela ser pequena em algumas ocasiões, ela Ela contou não. com alguma falta de detalhes e você vai complementar e também contar as que você já presenciou, as que você já passou, certo? Soube que tem um clone, tinha um clone teu, né? E É. queria saber como é que foi, assim, a tua experiência, assim, tal. Você tem alguma mediunidade desde pequena ou tudo começou lá naquela casa? Não, eu tenho mediunidade desde pequena. Só que assim, mais de sentir. Eu via, antes eu até via muito. Só que um belo dia eu entrei em desespero, porque a última aparição foi, eu sempre vi um velho baixinho do meu lado. E aí eu ficava desesperada. E a última aparição foi uma criança. E aí eu olhei para a criança, eu pedi pelo amor de Deus, não quero ver mais, não quero. E eu pedia, não quero, não quero, não quero. Porque eu ficava muito nervosa. Uhum. E aí, quando eu sinto, até hoje, quando eu sinto que tem alguma coisa perto, eu saio de perto, ou então respiro fundo, eu saio correndo. Só que assim, a Lakshmi realmente porque ela não lembra, quando ela nasceu já também, já já explicando, demonstrando para mim e para minha mãe era viva na época. Ela, pequenininha, com um aninho, ela ficava vovô, vovô e apontando para a porta. Vovô, vovô, apontava para a porta. E aí a minha mãe, né? Nossa, ela deve estar sentindo falta do seu Madureira, que é o pai do meu marido, Uhum. do meu ex-marido. Sim. E aí eu falava, mãe, mas é estranho, né? E aí ela ria, brincava e olhando para a porta. Meu pai já havia falecido há muito tempo. Minha mãe não tinha o costume de deixar fotos do meu pai, nunca. Aham. E aí eu virei e falei assim, mãe, será que ela vê meu pai? Só que eu falei brincando com a minha mãe. Aí minha mãe, será que ela vê? Aí eu falei, mãe, eu falei brincando. Aí ela, não, vamos pegar uma foto. Aí ela foi, pegou uma foto e botou assim na frente dela. Aí ela foi e apontou, vovô. Apontou. Olha, depois disso, eu não sabia se eu falava, oi, pai, tudo bem? Ou se eu saía correndo. Porque para lidar com a situação, só que depois disso ela ficou. Aí a minha mãe apresentou, virou e falou: vovô Hernani, vovô Hernani. Só que ela não falava, né? Até ela falar. Aí ela cresceu e ela começou a vovô Hernani, aí começou a conversar, ficava conversando. Ela E ficava ela, conversando com nada? ficava conversando. Aí ela falava, aí chegava lá perto dela no quarto, exemplo. E aí ela falava, aí eu, você tá falando com quem? Aí ela, vovô Hernani. Aí vovô Nossa, Hernani. quantos anos ela tinha? Isso daí ela tinha 2, 3 anos, assim. Minha nossa. Ela, quando ela fez 4 anos, que foi a última aparição dele para ela, porque eu estava deitada na cama, e aí talvez tenha sido esse dia do zíper, não sei, eu não sei, porque ela estava no quarto e estava conversando. E aí ela chegou, aí eu ouvi ela falando, eu falei, pronto, tá falando com quem? Né? E aí eu, filha, aí ela foi na porta do quarto, ela, oi?
Aí eu falei assim, tá tudo bem? Aí ela, eu tô falando com o vovô Hernani. Aí eu falei assim, o que que você tá falando com ele? Aí ela virou e falou assim, ele tá falando que vai embora. Aí eu virei e falei assim, ah, então manda um beijo pra ele. Aí ela voltou, falou com ele de novo, voltou lá no quarto, ela falou assim, mamãe, ele já foi embora. Aí nunca mais ela teve isso. Nunca mais falou nada. Só que assim, quando ela era pequena, eu acreditava mais, né? Eu falei, cara, por que que uma criança vai mentir? Totalmente, é. E com uma Né? série de evidências dessa, né, cara? E E depois aí, ela nunca mais viu, porra. não, meu pai, ela nunca mais falou. E é engraçado, porque eu às vezes sonhava também, eram sonhos assim, sabe? Meio. Aí minha mãe faleceu, e eu. Aí eu falei assim, será que ela vai ver, né? E eu fiquei ainda esperando essa. Sim, Mas ela, a minha mãe, ela não viu. Ela não viu. sim. Eu que tava um momento muito triste, assim, e aí eu ouvi minha mãe chamando, assim, sabe? Falando, brigando comigo. Foi tipo um despertar. Foi, Te deu um olha, esporro. Shirley, tipo, vai ficar aí, né? Que era o jeito que ela sempre falava comigo quando ela chamava atenção, ela virava e falava, Shirley. Aí mandou um Shirley dessas, assim, sabe? Você Só que ouviu eu isso? Você pensei, estava acordada? tava deitada na cama chorando, que eu vivia chorando. E aí eu ouvi esse Shirley, eu levantei correndo. E aí eu pensei que quando eu ouvisse a minha mãe, né, eu ia conversar, mas eu fiquei tão em choque na hora, assim, por ouvir. E aí eu fiquei olhando, assim, procurando. E aí eu fui saindo, assim, de dentro do quarto, porque eu fiquei com medo, fiquei em choque, eu não sabia como reagir. E aí eu saí do quarto, eu falei assim, bom, né, vou me recompor aqui, que eu acho que ela não tá gostando disso, não. Que loucura. Aí, aí essa foi nessa casa aí, né, que ela sempre via. A história que ela contou de bebezinho, dela olhar para o lado, foi uma situação muito estranha, realmente, porque a gente tinha recebido uma visita e a pessoa realmente estava esquisita. E aí a pessoa, quando saiu da casa, ela, ela começou, ela olhava para o lado assim e ela começava a chorar. Ela começava a berrar, berrar. Eu falei assim, cara, não é possível. O que que eu. E a gente conseguiu fazer ela dormir. Eu revezei com o pai dela até de manhã, porque eu pensei, nossa, ela deve estar com dor de ouvido. Apertava o ouvido, não era ouvido, dor de barriga, apertava a barriga, não era barriga. E ela conseguia dormir com a gente tampando o olho dela. Então, eu dormia, aí quando ela pegava no sono, eu tirava a mão da frente do olho dela. Aí ela acordava, abria um pouquinho o olho, olhava para o lado, ela berrava, 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 berrava. Ela berrava muito, ela tinha 1 ano e meio. Nossa, essa época ela já tinha ah, conversado com o vovô Hernani? Essa época ela já falava vovô, vovô. Só Sim. que quando era vovô, vovô, ela ria, brincava. Agora, esse dia foi muito esquisito. E eu não estava acreditando. Eu falei, ah, não, eu comecei a tampar o olho dela porque ela ficava virando, mas eu nem me toquei. Eu não me toquei na hora que pudesse ser alguém ou que ela estivesse vendo, nada. Porque eu sou espírita, mas eu sou meio. Eu quero ver para crer, né? Aí, mas eu sou espírita, deixa os espíritas me ouvirem falar. Mas eu tenho algumas coisas assim. E aí eu fiquei revezando até de manhã. De manhã eu falei assim, vamos para o hospital. Já amanheceu. Quando a gente saiu, e ela berrando. Quando a gente saiu da casa, parou. Ela parou de chorar. Tava tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Eu saí da casa com ela e ela parou de chorar. E Caraca. aí, E aí, voltou pra casa depois? Aconteceu de novo? não, aí eu levei, bom, já que a gente está falando, né, também vou contar tudo. E aí eu
nesse dia eu falei assim, cara, eu não sei o que eu faço, vou levar no centro espírita. Sim. E aí eu não tinha falado nada lá no centro espírita que tinha acontecido. Não falei nada para ninguém. Chegou no centro espírita, aí eu não sei se você já viu desobsessão em igreja, Sim, sim. Aham. né? Essas coisas assim. Sim, total. Foi meio parecido com isso. Com ela? Quando ela entrou, todo mundo caiu. Como Todo assim? mundo dentro do centro espírita começou a passar mal. Eram umas coisas assim tenebrosas. E aí virou e falou tudo o que aconteceu na casa. Saiu, uma pessoa foi visitar, entrou, deixou um negócio lá, saiu e realmente tinha deixado mesmo um negócio que deixou lá na mão dela, um presentinho lá, saiu e O que que era o presente? Só por curiosidade. era uma pulseira de brinquedo, assim. Sim. E aí saiu, Era amiga de é, vocês, essa pessoa ou não? era amiga. E Era vocês amiga. não se falaram mais? Infelizmente sim. Não tinha como perder o contato. Era uma amiga, era da família, né? Sim. E aí saiu, e aí todo mundo, tipo assim, aí ele foi contando, ó, esse negócio, entra lá na casa, tira, é, vai lá, faz as orações dentro da casa, e aí depois disso, bota ela dentro, porque senão ela não vai conseguir. E realmente Caraca, que foi um loucura. negócio assim, bem. Se não falasse, porque eu não falei absolutamente nada. Se não falasse, eu não ia acreditar que tinha acontecido isso. Mas o que eu queria entender é, tipo, foi por maldade? Foi um feitiço? O que que você acha que foi? Eu não sei, não sei se foi por maldade, talvez, Por alguma inveja? talvez para desarmonia né, da família, Sim. tá Tava muito querendo bem aqui. desestabilizar a É, família e tum. tá muito bem aqui, peraí, que não pode ficar tão bem assim. Sim. Pode ser isso. Que loucura. Mas, depois disso. E aí por aí foi. Ela sempre teve essa mediunidade, assim, até demais. Sim. E aí ela continuou, mas eu comecei a cuidar mais, né? E aí ela tinha parado. Nós nos mudamos para um apartamento. No apartamento não tinha ocorrido nada. E aí nos mudamos para essa tal casa Sim. que eu te falei. Nessa casa começou a perturbação. Ela foi falando, assim, as coisas, né? Óbvio que ela foi lembrando da casa. E ela realmente tinha muita paralisia do sono. Só que ela tinha paralisia do sono e tava eu e o pai dela deitados e ela ficava chamando a gente. E era muito chato, era um saco, porque às vezes a gente não dormia. E aí chegava lá, ela estava parada e chamando, chamando, chamando. E aí eu acordava às vezes ela e falava, o que foi? Ela, o quê? Aí eu falava, você estava me chamando. Ela falou assim, eu não estava me mexendo. Aí mas cara, não precisa me chamar. Ela, mãe, mas eu não me mexi, eu só chamei, mas eu chamei no sonho. Aí eu falei assim, não, você não chamou no sonho, você estava parada, você estava me chamando. Aí eu comecei a ficar com medo dela, sabe? Sim. Eu olhava para ela, às vezes me dava vontade de sair correndo. Que loucura. Ela era meio assustador. Tá. E eu não acreditava muito, né? Mas eu comecei a ficar meio em dúvida nesse dia que ela falou da cadeira. Ah, porque Eu vocês comecei, ouviram juntos, né? é, Juntas, né? então, Sim. eu estava acordando direto, Hum. 3 horas da manhã em ponto. 3h11, 3h11, 3h15, 3h11, 3h15. Sim. Foi durante, aí eu pensando, né?
eu não vou dar mole para essa parada de três, maior palhaçada. Aham. Aí eu, não é nada, não é nada. E acordava sempre assim, sabe? Sabe quando você sente frio? Aham. O calor do caramba, o frio. Sim, sim. Aí eu olhava, aí eu me toquei dos três, assim, eu tava acordando, mas caguei. Aí eu me toquei, eu falei assim, cara, será que tem alguma coisa? Aí já tinha feito defumador na casa, como uma boa espírita, já tinha feito tudo na casa. E aí acordei era 3h15. E aí eu olhei no relógio. Eu falei assim, puta merda, é isso mesmo. Aí eu, putz. Aí eu fui cobrir minha cabeça, aí eu escutei a cadeira lá embaixo arrastando. As cadeiras arrastando. Aí eu fiquei puta, né? Eu falei assim, porra, essa hora, a garota tá vindo dormir essa hora, 3h15. Aí levantei. Aí acendi a luz do banheiro, do meu quarto. Aí fui em direção ao quarto dela, a luz acesa do quarto dela. Eu falei assim, pô. Aí quando eu cheguei no quarto dela, ela estava sentada assim, olhou pra minha cara e falou assim, você ouviu? Aí eu, Exatamente o que eu ia te perguntar. aí eu fiquei com medo. Aí ela, aí ela virou e falou assim, aí eu virei e falei assim, eu ouvi. Aí eu, pronto, tem ladrão lá embaixo. Foi a primeira Aham. coisa que eu pensei. Falei, não, tem ladrão lá embaixo. Falei, e agora, ferrou. Foi um Vou barulho acordar. muito alto. Aí eu falei assim, vamos acordar o Caliel. Aí fui eu e ela, acordamos o irmão dela. E aí ele veio, ele, o que foi? Aí eu falei assim, meu filho, tem alguém lá embaixo. Aí fomos os dois, os três lá embaixo, né? Devagarzinho andando, chegou lá embaixo, as cadeiras todas desarrumadas, né? Que é a cadeira pesada de madeira, Sim, total. desarrumada. Aí eu pensei assim, porra, você tirou todas as cadeiras do lugar, né? Aí ela, mãe, eu não fiz nada. E aí, aí eu pensei, mas eu ouvi o barulho. Aí eu, ai, não quero pensar nisso. E aí, no dia seguinte, eu fui e contei para minha vizinha o que tinha acontecido. Falei, Carla, a cadeira. Aliás, a Carla ia até participar, mas ela não conseguiu vir. Aham. Aí eu falei assim, Carla, as cadeiras se mexeram. Aí ela virou para mim e falou assim: eu nunca te contei. Eu falei assim: contou o quê? Aí ela, então, amiga, é que nessa casa ninguém consegue parar aí. Aí eu falei assim: como assim? Aí eu falei assim. Aí ela, não, então, essa casa, ela foi e contou, né, da mulher que morreu, dessa senhora que tinha construído. Ela falou assim, mas eu era pequena. Ela falou o nome da senhora, eu esqueci. Eu era pequena. E quando eu era pequena, a gente também presenciou algumas coisas nessa casa. Só que eram piores até, tinha correria, né, em cima. Ela falou, ela mesma, ela não consegue nem olhar para casa até hoje. Eu passo lá. Se você passar em frente a essa casa, ela está para vender agora. Até hoje ela está para vender. Você olha, você sente um negócio esquisito na casa. Caraca, que loucura. É. E aí ela Mas, falou que morreu, né? E que ninguém consegue ficar na mas as casa. coisas que aconteciam de ruim aconteceram antes da senhora morrer. Não, como assim? Não, depois que a senhora morreu. Ah, antes da senhora morrer não tinha Não, nada. não. Não, as Entendi. filhas dela também não ficaram nessa casa. Sim. Ela tinha filhas, as filhas foram embora, não conseguiram ficar com a casa. Caraca, que loucura. Não, Isso, ninguém conseguiu ficar com a casa. isso em Campo Grande? Foi, Campo Grande. Caraca, velho, que loucura. E aí, Vocês e ficaram aí, quanto tempo lá? 1 ano e meio só. Era para Ah, ficar tá. mais. A gente Tadinha, não. não Eu aguentaram. falei assim, cara, eu não vou ficar aqui nessa casa, porque aí meu filho, que também é cético, ele é bem cético. Ele não gosta de falar.
Eu falei assim, vem cá, Léo, falar, conta aqui sua história. Ele falou, não lembro, não vou falar. Ele falou, eu não quero falar disso. Ele teve, mas ele ficou, ele entrou meio que em desespero, porque ele contou, ele falou assim, olha só, eu quero ir embora daqui. Ele tinha quantos anos? Não, já velho, 17 anos, Sim, 16 anos. 16 para 17, que ele tá sim. com 18 agora. Ele virou e falou, eu não fico mais nessa casa. Eu falei, o que que houve? Ele falou assim, eu tô falando que eu não fico. E ele não queria contar. E aí minha afilhada falou para mim que ele ligou para ela chorando e disse que estava jogando videogame. E aí ele viu uma mulher parada na porta dele, olhando para ele. E aí ele olhou, ele ficou olhando para a mulher e a mulher olhando para ele e começou a rir. Só que ele não aguentou, ele pegou o telefone, ligou para minha afilhada, desesperado, e falou: o que que eu faço? O que que eu faço? Tá olhando para mim, tá olhando para mim. E aí ela, calma, reza, né? Faz uma oração. E ele falou assim: eu não consigo. E entrou em desespero. Ele entrou em desespero. Foi aí que eu resolvi ir embora mesmo. Realmente, essa casa acontecia muita briga, tanto que eu me separei, né? Vocês se separaram enquanto estava na casa. Enquanto estava na casa. Entendi. A gente se separou enquanto estava na casa. Caraca, que loucura. Você conheceu alguém que tenha morado lá depois, não? Não, ninguém foi para lá depois. Vocês foram os últimos moradores? Sim, ninguém foi para lá depois. Eu até mandei mensagem hoje para minha vizinha, para Carla. Eu falei: Carla, a casa, ela, amiga, tá aqui ainda. E olha que a casa, ela é grande, ela é bonita e ela não está cara, ela está barata. E aí eu falei assim, poxa, né, tá barata, não tá caro. Se eu pudesse, eu compraria a casa. Aí eu passei com a mãe, com a avó de santo do meu centro lá. E aí eu parei lá na frente e aí eu virei e perguntei. Eu falei assim, então, é essa casa aqui. Ela falou assim, Ih. Ela falou assim, olha, essa casa aqui, ela. Aí eu falei, né, das coisas que tinha acontecido. Ela falou assim, teve a situação, né, da pessoa que morreu, mas aqui, antigamente, era uma fazenda. E morreram, foram muitos, não foram poucos, não. E aí dentro, realmente, tem algumas almas aí guardadas aí. Vai ter que fazer algumas coisas para você morar nessa casa. Eu falei assim, para que que eu quero essa casa, né? Para que que eu quero? Não, eu não quero. Vou pro Leblon. Não, Não tem fantasma no Leblon? não, Deus me livre, não quero, não quero a casa. Caraca. Essa casa foi meio tenebrosa mesmo. Porra, meio tenebrosa? Meio É, tenebrosa é o metrô cheio. Porra, nossa senhora. Agora, você já viu, assim, tipo, algo presencialmente, assim, pessoalmente você já viu? Ou você é mais de sentir mesmo e tal? não, sou mais de sentir, já senti tapa. Tipo, né, um tapa assim, aí deu gritar e falar, oh, e não tem ninguém atrás. Você tava onde? Na sala, na Nessa sala. casa? Nessa casa. Porra, meu Essa Deus do casa, céu. essa casa foi a pior. Essa casa, Caraca. essa casa foi a pior das coisas. Essa Nossa, sim. você tá. É porque as pessoas não têm o hábito de apurar a parada, né? Tipo, ir no centro e falar, olha, esse endereço aqui, o que vocês conseguem ver? Tum. Eu tenho essa curiosidade, assim, sacou? Eu tive isso de pegar a avó de santo lá do terreiro e ir lá com ela lá na frente para ver, né, se, pô, sei lá, vai que surge uma oportunidade de eu comprar a casa. E aí, quando ela falou, ih, não. Ela falou assim, é muita coisa. Só que essa minha vizinha falou que quando a filha morava, né, a filha dessa senhora morava lá, que chamou o pastor, foi pastor, que oraram a casa, aí que não deu em nada, continuaram ouvindo, era correria, correria em cima.
Eu nunca ouvi correria na casa. Só mesmo o negócio da cadeira, copo estourar em cima da pia. Nossa, teve isso também? Teve. Mas na frente de todo mundo ou você tava num lugar e ele estourou em cima da pia? Tava na sala e aí estoura o copo em cima da pia. Aí eu, gente. Aí eu falava, graças a Deus, ainda bem que foi o copo, não fui eu. Vou usar copo de plástico agora pra ver se eles fazem alguma coisa. Isso. Também. O quê? Teve. Teve porque eu coloquei aí me deram uma proteção. Aliás, a pessoa que me deu a proteção nem sabia do que acontecia na casa. Aham. Virou e falou assim: "Eu comprei isso aqui para você botar na tua casa. Bota na porta." E aí eu virei e falei assim: "Tá bom, vou botar na porta." Botei na porta. A gente estava na sala, todo mundo. Do nada o negócio fez pá, explodiu assim. O negócio explodiu. E era uma coisinha assim simples, não era nada Era tipo um olho de boi no fácil. copo, É as isso. coisas. Era aquele olho português, eu esqueci o nome. Olho grego. Olho grego, isso, Aham, olho grego. azulzinho e branco. Olho grego. É isso aí. É. Olho É. português. Olho Olho português português, tem olho outras grego. coisas. É tudo igual, tudo igual. Caraca. Mas aí. Tá. Hoje vocês estão numa casa que tem tido algum problema também assim, desse coisa assim? Vocês tiveram outros problemas ou ficou lá naquela outra casa lá? Eu, graças a Deus, eu não vi nada aqui não. Porque se eu vejo, acho que eu tenho colapso. Mas a Lakshmi, mas agora ela já aprendeu a, A lidar com a parada, né? a lidar, mas ela vira e fala, não é uma coisa ruim. Lá ela sentia ruim, porque ela chorava muito. Ela chorava. Ela entrava em desespero e ela chorava. E isso quando eu não acordava ela chorando. Nossa. E parada, assim, tentando se mexer e Aham. chorando. Que loucura. Essa história do você falou que ia contar do Caliel, foi essa que você falou, de não querer mais ficar, ou tem mais alguma outra coisa? O do Caliel o mais sério foi essa, porque ele não acreditava na gente. A gente falava, e foi logo depois do episódio de arrastar a cadeira. Ele Sim. ainda ficou falando, né, que a gente estava mentindo, que não. Ele não aceitava, né? E aí, quando ocorreu isso, ele falou: "Mãe, tem alguém aqui sim, e eu quero ir embora. Eu não quero mais olhar para a cara dessa mulher, eu quero ir embora." Aí, pro Caliel chegar e falar isso, eu falei: "O quê? Eu vou embora logo." Pra um ateu não, para um cético, É, muito. Aí, porque de toda forma, ele tentava desmentir a gente, né? sim. Ele tentava Ah, cobertar a sim, parada. vocês estão mentindo. Que loucura. Mais alguma história que você lembre, assim, tal, que tenha chamado a atenção? Da casa não, é só essa parte mesmo aí, quando a minha vizinha falou, que aí eu virei e falei assim, cara, se minha vizinha tá falando, é que apareceu o Calhau com o olhão de. Pô, Se a minha Caliel, vizinha... pelo amor de Deus, chega. Chega de surpresa. Aí eu falei assim, se minha vizinha tá falando, e ela é evangélica, Aham, entendeu? entendi, Quando entendi. ela comentou, ela falou assim, vizinha, você sabe, né, que eu sou evangélica, mas vieram pastores e, e não deram jeito, porque a gente ouvia passos em cima. E ela falou que até o irmão Essa dela vizinha era também, vizinha de baixo, de cima, de onde? colada, assim, a casa do Ah, lado. do lado, entendi. Só Tá. que ela cresceu com as filhas dessa senhora. Cresceu, ela viu, né, tudo acontecer ali. E aí foi vendida depois para umas meninas que eram amigas dela Sim. também, que ficaram amigas dessa minha vizinha. E aí
Essas meninas também ficaram mais tempo na casa. Só que sempre tinha um episódio, sempre tinha. E aí teve um episódio que ela virou e falou que elas haviam saído e os meninos tinham ficado na casa. Eles já eram adolescentes, né? E frequentavam a igreja. E aí falou que ouviu a correria que houve, só que pisada mesmo, batendo porta de armário. E aí eles gritaram, por que vocês estão fazendo isso? Para as meninas, achando que as meninas estivessem na parte de cima da casa. Sim. E, e aí elas chegaram embaixo, na parte de baixo. Falaram que vocês estão falando com quem? Aí eles olharam, ué, mas vocês não estavam em cima? Não, a gente estava na rua, a gente entrou agora com vocês chamando. E aí, aí quando ela me contou essas histórias, eu falei, como é que eu vou dormir nessa casa? Me diz. Eu acendi Nossa. um incenso todo dia, mesmo assim. Não, ia fumar o incenso. Eu vou... Caraca, que loucura. Que loucura. Aí essa casa aqui, graças a Deus, está tranquila. É, Eu... que Deus tenha a piedade dos moradores que Mas forem para aquela casa. se eu pudesse, eu te mostrava a casa lá, eu te Não, deixa levaria. pra lá, deixa pra lá. Não precisa Eu não. cheguei a ligar para a imobiliária e Ah, falar, olha só, eu quero sair dessa casa, eu sei que o contrato ainda não venceu, que eu queria sair antes, mas eu não estou aguentando mais e essa casa vocês sabem que é mal assombrada, porque já falaram para vocês. Ela fingiu que não entendeu, ela falou, não estou entendendo. Aí, senhora, se a senhora quiser, depois a senhora venha pessoalmente. e aí? Não, desligou. Não, tratou como se nada tivesse acontecido. Porque ela falou, a minha vizinha falou que todo mundo que mora ali reclama e vai embora. Caraca, que loucura. Reclama e vai embora. Você não, é tipo, você ligar para imobiliário. Assim, o corretor imobiliário que tem que ir lá mostrar essa casa, sabendo disso, ele já. Ou é varão sapatinho de fogo, ou não vai, mostra pela internet. É ateu, é ateu. É, que loucura, que loucura. Mas Os fenômenos aconteciam de dia, de noite, de tarde, de todo o tempo, como é que era? acontecia mais na parte da noite, assim. Apesar que a de dia era mais esse lance, né? Do copo quebrado, de estourar o negócio da porta. Sim. O do Caliel foi de dia. Não foi à noite, foi de dia. A gente não estava em casa. Ele estava sozinho e tava à luz do dia. Então, ou seja, ele viu bem nítido a mulher. E ele descreveu, ele falou como era. E aí eu falei, o Carla, a mulher tinha cabelo preto, assim, assado. Ele falou assim, é assim mesmo, amigo. Aí eu falei assim, então é essa daí, ó, que tá lá em casa. A Carla conheceu a mulher. Conheceu, a Carla conheceu. A mulher era gente boa ou ela era da pá virada, assim e tal? Não, ela falou que ela abraçou a casa de uma tal forma. Quando ela terminou de fazer a casa do jeito que ela queria, que ela ficou doente e ela morreu. Ela Ela ficou falou, inconformada. Ela morreu na casa. morreu na casa. Morreu, ela não queria sair. Caraca, que pesado, brother. Aí dá para sentir uma coisa estranha ali na casa. Dá pra... Eu, no início, eu não acreditava muito, não. Eu falei, não deve ter nada, nem ninguém. Ainda chamei minha tia, falei para minha tia, que é mãe de santo, ela chegou aí lá. E Ah, tá. aí, só que a minha tia é do candomblé, né? Eu sou da Umbanda. Aí minha tia virou e falou assim, se eu falar o que tem que fazer aqui, você vai fazer?
5 frangas meninas, 20 garrafas de aguardente. Aí eu já imaginei assim, o cabrito. Um Eu falei pentagrama assim, na vai sala. passar. Aí ela falou assim, ó. Aí eu falei assim, ah, tia, eu acho que não. Ela, então, melhor você se mudar. Falei pra minha tia, tá falando isso. Eu falei assim, mas não tem nada, eu não posso fazer um defumador, né? Que um bandista é mais pelo, vou fazer um incenso, vou, Aham. né? Vamos lá. O candomblé que Aí tem os rituais. Eu não sei a diferença, assim. Eu não. ela, candomblé tem mais ritual. Sim. Aí ela virou e falou assim, vai gastar fumaça aí. Eu falei assim, vai ficar gastando E fumaça aqui na. ela falou o que poderia ter lá? O que ela disse quando ela viu? Não, ela virou e falou que tinha uma pessoa bem ali, né? Agarrado, que ela sentia como se tivesse alguém ali bem Que agarrada na casa, pegaram. mas que dizia, não, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Sim. Porque às vezes eu já vi alguns filmes e tal, alguma coisa, eu pesquisei sobre umas coisas assim e tal. Não é que seja a pessoa agarrada na casa. A pessoa é tão obcecada pela casa que ela perde a essência dela de ser humano. Fica só aquele sentimento sabe? Fica É, só isso. e Então ela isso acha acaba que ela tá virando uma. correta ali. E aquilo vira uma. Não, não é mais o ser humano, a consciência do ser humano, na minha opinião. É tipo como se fosse um fractal da, tipo. Sei lá, por exemplo, você imagina uma pessoa que é muito agressiva, gosta sempre de brigar. Aí essa pessoa morre. Você não tem mais a consciência da pessoa que briga, você tem só a essência da briga. É como se fosse só a energia do apego, a energia da briga, a energia do rancor, a energia do. Sabe? Sim, sim. Aquilo fica denso. É só uma materialização daquele sentimento, tá ligado? Eu acredito muito nessa vibe, assim. Tipo. ah, Vira só aquilo, vira uma parada inanimada, vira um sentimento inanimado. É só a maldade, é só o apego, é só aquilo, sacou? Sim, exatamente. Ou então a dor, a pessoa que apanhou muito e nunca, sabe, sofreu muito ali, não tem mais a consciência da pessoa, não é mais o João, o José, não é mais essa galera. É só Exa- uma energia que sofre, sacou? Exatamente. E assim, ali já tinha, assim que a gente chegou, a fiação estourou toda. Como assim? Estourou, começou a estourar, estourou o chuveiro, estourou. E aí reclamamos com a imobiliária, trocou tudinho, aí botou tudo novo. E aí o chuveiro de novo, sempre a parte ali, né, do meu quarto. E tinha ainda um sótãozinho, que tinha Nossa, uma escadinha. eu nunca ia subir Pergunta se ali. eu já fui ali, eu nunca fui. Nossa, Falei, pior, que eu vou subir. Tá chama a maluco? polícia pra ir. O Win tá doido. Aí, tem um barulho lá em cima. Deixa o barulho, filho. É, faz um barulho Deixa. mais alto aqui embaixo. Não, tá maluco. Caraca, o que será que tinha naquele sótãozinho? Deus me livre, eu não sei. Eu não quero saber. Quanto você quer Eu pra gente ir lá? Pra gente ir lá ver? não- Mas eu já pensei já de pegar você, né, de Eu não, dizer que a gente, amarrado. vamos lá. Ah, quero lá visitar a casa. Aí você vai com aquele nariz com óculos e um bigode pra se Vamos lá. disfarçar. Ela ali perto do Brito, vamos. Ali, ó. Do que do. Ah, tá. Não, o bairro, já tô avisando já, ó. Quem tiver uma casa ali, Me manda o endereço pra eu ver no Google Maps como é que é. eu vou procurar aqui. É. Aí eu vou te enviar. Roland, action.